Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Leitura do livro Mística Cidade de Deus, revelada a Santa Maria de Ágreda. Capítulo 4. Perfeição com que Maria Santíssima observava as cerimônias do templo e seus deveres. A menina Maria no templo. Voltando a prosseguir nossa divina história, depois que a menina Santíssima consagrou o templo com sua presença, na verdade foi crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. As inteligências que me têm sido dadas sobre o que, naqueles anos, a mão poderosa e operando na princesa do céu, me colocam à margem de imenso e ilimitado mar. Admirada, fico duvidosa, por onde entrar acertadamente em tão extenso pélago. Sendo inexcusável omitir o muito, e difícil acertar o pouco. Direi, pois, o que o Altíssimo me declarou, em certa ocasião, falando-me deste modo. Maria é modelo das almas consagradas. As obras que realizou no templo, aquela que seria mãe do Verbo manado, foram em tudo perfeitíssimas, e compreendê-las excede a capacidade de qualquer criatura humana ou angélica. Os atos interiores de virtudes foram tantos que de tão alto merecimento e fervor que excederam a todos os dos serafins. Tua alma terás deles mais compreensão do que possibilidade para os explicar com palavras. Contudo, é minha vontade que no tempo de tua peregrinação em corpo mortal, ponhas Maria por princípio de tua alegria, e as sigas pelo deserto da renúncia e negação de todo o humano e visível. Segue-a pela perfeita imitação, conforme tuas forças e a luz que recebes. Ela será teu norte e tua mestra, para te manifestar minha vontade, e nela acharás escrita com o poder de meu braço minha lei santíssima, na qual meditarás dia e noite. Com sua intercessão ferirá a pedra, Números 20, versículo 11, da humanidade de Cristo. E nesse deserto redundarão em ti as águas da divina graça, e luz para saciar tua sede, iluminar teu entendimento e inflamar tua vontade. Será coluna de fogo, Êxodo 13, versículo 21, para te dar luz, e nuvem para te fazer sombra e te refrigerar com sua proteção dos ardores das paixões e inclemência de teus inimigos. Maria, espelho da divindade. Terás nela anjo para te guiar e te conduzir longe dos perigos de Babilônia e Sodoma, onde não te atinjam os meus castigos. Terás mãe que te ame, amiga que te console, senhora que te governe, protetora que te ampare e rainha a quem como escrava sirvas e obedeças. Nas virtudes que praticou a mãe de meu unigênito no templo, acharás o modelo universal da suma perfeição, por onde ordenares tua vida, o espelho sem mácula no qual se reflete a vida imagem do Verbo manado, a cópia fiel e sem erratas de toda a sua santidade, a beleza da virgindade, o encanto da humildade, o fervor da devoção e obediência, a firmeza da fé, a certeza da esperança, os ardores da caridade e o vasto mapa de todas as maravilhas de minha destra. Por este nível regularás tua vida,
e por este espelho quero que a componhas e adornes, aumentando tua beleza e graça, como esposa que deseja entrar na câmara de seu esposo e Senhor. Maria no templo, mestra da perfeição. Se a nobreza e dotes do mestre serve de estímulo para o discípulo e lhe tornam mais amável sua doutrina, quem poderá te atrair com mais força do que a mestra, que é mãe de teu esposo? A escolhida, por mais pura, santa e sem mácula de culpa, para ser virgem e juntamente mãe do unigênito do eterno Pai, e resplendor de sua divindade mestra substância? Ouve, pois, tão soberana mestra, segue-a pela imitação e medita sem cessar suas admiráveis excelências e virtudes. Adverte que sua vida no templo foi o original, que hão de reproduzir todas as almas que à sua imitação se consagram como esposas de Cristo. Esta inteligência e doutrina me deu o Altíssimo sobre a vida, em geral, de Maria Santíssima durante os anos que viveu no templo. Maria pede instruções ao sacerdote e à mestra. Passa agora as suas particularidades. Depois daquela visão da divindade que descrevi no capítulo 2, tendo-se oferecida ao Senhor e dada à mestra todas as coisas que possuía, ficou absolutamente pobre e entregue às mãos da obediência, dissimulando com o véu destas virtudes os tesouros de sabedoria e graça com os quais excedia aos supremos serafins e anjos. Em seguida, pediu com humildade ao sacerdote e à mestra que regulassem seu modo de vida e os trabalhos em que se deveria ocupar. Conferiram eles entre si, com a especial luz que lhes foi dada, procurando medir os exercícios da divina menina pela sua idade de 3 anos. O sacerdote e a mestra chamaram-na à sua presença. Permaneceu a princesa do céu de joelhos para ouvi-los, ainda que lhe mandassem levantar. Com grande modéstia, solicitou permissão para se manter com aquela reverência, por se achar perante o ministro e sacerdote do Altíssimo e da mestra, cujos ofícios e dignidade queria respeitar. Exortação do sacerdote à menina Maria. Falou-lhe o sacerdote: Filha, muito criança trouxe-vos o Senhor à sua casa e santo templo. Agradecei este favor e procurai merecê-lo, trabalhando muito em servi-lo com sinceridade e coração perfeito, aprendendo todas as virtudes. Assim, deste lugar sagrado vos retirareis instruída e preparada para levar os trabalhos do mundo e defender-vos de seus perigos. Obedecei à vossa mestra Ana e começai, desde logo, a carregar o suave jugo da virtude, para os achardes mais leve durante o restante da vida. Respondeu a soberana menina: Vós, meu Senhor, que estais no lugar do Altíssimo, como seu sacerdote e ministro, e também minha mestra, me ensinareis e ordenareis o que devo fazer. Assim vou-lo suplico, e para não errar desejo obedecer em tudo a vossa vontade. O sacerdote e a mestra sentem por Maria especial admiração. O sacerdote e a mestra sentiram interiormente grande ilustração e força divina para cuidarem particularmente da divina menina, desvelando-se por ela mais do que pelas outras, conferindo o grande conceito que dela faziam, sem saber o oculto mistério daquele soberano impulso, determinaram prodigalizar-lhe especial atenção. Como, porém, isto só podia atingir as ações exteriores e visíveis, não lhe puderam limitar os atos interiores e afetos do coração, que somente o Altíssimo governava, com singular proteção e graça. Deste modo, aquele cândido coração permaneceu livre para crescer e adiantar-se nas virtudes interiores,
sem perder instante em que não praticasse o mais perfeito e excelente. O sacerdote organiza o dia da menina Maria. Ordenou-lhe o sacerdote suas tarefas e lhe disse: Minha filha, assistireis com toda reverência e devoção aos divinos louvores e cânticos do Senhor, e sempre fareis orações ao Altíssimo pelas necessidades de seu santo templo, de seu povo e pela vinda do Messias. Às 8 da noite vos recolhereis para dormir, e ao despertar da aurora vos levantareis para orar e louvar o Senhor até a hora tércia, 9 horas. Da tércia até a tarde, vos ocupareis em algum trabalho manual, para aprenderdes de tudo. Depois do trabalho, na alimentação guardareis a conveniente temperança. Em seguida, ireis ouvir as intenções da mestra e o restante do dia preenchereis com a leitura das Santas Escrituras. Em tudo sereis humilde, afável e obediente ao que vos mandar a mestra. Docilidade da menina Maria. Sempre de joelhos, tudo ouviu a menina Santíssima. Pediu a bênção do sacerdote e da mestra, beijando-lhes as mãos, e propôs em seu coração observar, durante todo o tempo que permanecesse no templo, a ordem de viver que lhe pautaram, caso não mandassem outra coisa. Como propôs, assim cumpriu a mestra de santidade e virtude, como se fora a menor das discípulas. Seus afetos e ardentíssimo amor inclinavam-na a fazer muito mais do que lhe ordenaram. Sujeitou-se, porém, à determinação do ministro do Senhor, antepondo o sacrifício da santa e perfeita obediência aos seus fervores e próprio ditame. Mestra de toda a perfeição, conhecia que se garante mais o cumprimento da vontade divina na humilde submissão em obedecer do que em desejos mais elevados de outras virtudes. Com esse raro exemplo, ficaremos instruídas, principalmente as religiosas, a não seguir nossos pequeninos fervores e desejos contra a obediência e vontade dos superiores. Por estes, Deus nos manifesta seu gosto e beneplácito, e em nossos afetos procuramos somente nossos caprichos. Nos superiores é Deus quem age, e em nós, sendo contra eles, age a tentação, a paixão cega e a ilusão. Humildade da menina. Além do que lhe for ordenado, nossa Rainha e Senhora mais se distinguiu em pedir licença à sua mestra para servir a todas as outras meninas e fazer os trabalhos humildes de varrer, limpar a casa e lavar os pratos. Embora isto parecesse novidade, principalmente nas primogênitas, por serem tratadas com maior consideração e respeito, a humildade incomparável da divina princesa não podia se conformar em conter-se nos limites da majestade, sem descer a todos os afazeres mais simples. Antecipava-se com previdente humildade nos devidos tempos e ocasiões, para os desempenhar antes que todas as outras. Consciência infusa, conhecia todos os mistérios e cerimônias do templo, mas, como se ignorasse, aprendeu-as pelo estudo e ensaio, sem faltar jamais a cerimônia ou ato, por mínimo que fosse. Era industriosíssima na humilhação e desprezo de si mesma. Todos os dias, pela manhã e à noite, pedia a bênção da mestra, beijando-lhe a mão. Fazia o mesmo quando lhe ordenava algum ato de humildade ou lhe dava licença para fazê-lo. Algumas vezes, se lhe o permitia, beijava-lhe os pés com profundíssima humildade. Suas demais virtudes. Era tão dócil a soberana princesa, tão aprazível e suave no proceder, tão delicada,
submissa e diligente em se humilhar, servir e respeitar as meninas que viviam no templo que lhes arrebatou o coração. Obedecia a todas como se cada uma fora sua mestra, com a inefável e celestial prudência de que era dotada. Ordenava suas ações de tal modo a não perder ocasião alguma de se antecipar às outras. Nos trabalhos manuais de humildade, do serviço de suas companheiras e do agrado da vontade divina. Reflexão da escritora sobre a humildade de Maria. Mas que direi eu, vilíssima criatura, e que diremos todos nós, os fiéis da Igreja Católica, ao escrever e considerar este vivo exemplo de humildade? Parece-nos muita virtude que o inferior obedeça ao superior, o menor ao maior, e temos por grande humildade obedecer a um igual. Que o inferior, porém, mande e o superior obedeça, que a rainha se humilhe, a escrava, a santíssima e perfeitíssima criatura, a um vermezinho, a senhora do céu e da terra, a uma pobre mulher. E isto tão de coração e sinceridade que não se admira e se confunde em sua desvanecida soberba? Quem, ao olhar neste claro espelho, não vê sua infeliz presunção? Quem poderá imaginar que conheceu a verdadeira humildade, quanto menos que a praticou, quando a considere e contemple em sua própria esfera Maria Santíssima? Nós, almas que vivemos sob o voto de obediência, cheguemos a esta luz, para conhecer e corrigir nossas desordens. Quanto à obediência dos superiores que representam a Deus, se nos antolha pesada e contradiz nosso capricho, quebre-se aqui nossa dureza, humilhe-se a mais vaidosa. Confunda-se em sua vergonhosa soberba. Desapareça a presunção de quem se julga obediente e humilde, só por se haver submetido a superiores, pois não chegou a se ter por inferior a todas, e igual a nenhuma, como se julgou aquela que ultrapassa todos. Alimentação e sono de Maria. Incomparáveis eram a formosura, a graça, o donaire e o encanto de nossa rainha, porque, além de nela estarem em grau perfeitíssimo, todas as graças e dons naturais de alma e corpo acompanhava-as o realce da graça sobrenatural e divina. Deste modo, tornava-se no ser e agir admirável conjunto de graças e beleza que arrebatava a admiração e o afeto de todos. A divina providência, porém, moderava as demonstrações desses sentimentos a quantos com ela conviviam, para não serem arrastados, segundo a medida da força do fervoroso amor que sentiam pela rainha. No sono e alimentação, como nas demais virtudes, era perfeitíssima. Observava exatamente a temperança, jamais excedia. Antes, privava-se um tanto do que necessitava, ainda que seu breve sono não lhe impedisse a altíssima contemplação, por sua vontade, ter-lo-ia deixado. Em virtude da obediência, porém, recolhia-se à hora que lhe fora marcada. Em seu pobre e humilde leito florido, Cântico 1,16, de virtudes e guardado pelos serafins e anjos, gozava, fora da visão beatífica das mais altas inteligência e do amor mais inflamado, do que todos eles juntos poderiam gozar. A menina Maria e a Sagrada Escritura. Distribuía o tempo com rara discrição, para dar quanto convinha a cada uma de suas ações. Lia muito o Antigo Testamento e, pela ciência infusa, estava de tal modo instruída em todo ele e em seus profundos mistérios que nada lhe foi oculto, pois o Altíssimo lhe manifestou todos seus segredos e sacramentos.
conferia-os com seus santos anjos custódios, esclarecendo-se e fazendo-lhes perguntas de incomparável profundidade e sutileza. Se esta soberana mestra tivesse escrito quanto entendeu, teríamos outras muitas sagradas escrituras, além da que tem a Igreja, e receberíamos a compreensão perfeita de seus profundos sentidos e mistérios. Desta plenitude de ciência ela se valia para o culto, louvor e amor divino, e tudo reduzia a este fim, sem que nela houvesse raio de luz inútil e estéril. Era prestíssima no raciocínio, profundíssima no entender, altíssima e nobilíssima em pensamentos, prudentíssima em escolher e dispor, eficacíssima e suavíssima no agir. Em tudo, regra perfeitíssima e prodigioso objeto de admiração para os homens, para os anjos e, de certo modo, para o mesmo Senhor, que a formara inteiramente segundo o seu coração e complacência. Doutrina da Soberana Senhora. Perigo e ilusão da tibieza. Minha filha, a natureza humana é imperfeita e remissa para praticar a virtude, frágil e propensa a desanimar, porque muito inclinada ao descanso e muito avessa ao trabalho. Quando a alma dá ouvidos e contemporiza com as inclinações da parte animal, elas se apossam da alma tão fortemente que se fazem superiores às forças da razão e do espírito e a reduzem a perigosa e vil servidão. Em qualquer alma, esta desordem da natureza é detestável, mas, sem medida, é aborrecida por Deus em seus ministros e religiosos. Com maior obrigação de serem perfeitos, maior prejuízo recebem destes assaltos e oposição das paixões, da tibieza em resistir e da frequência em se deixarem derrotar. Resulta a lassidão e perversidade de consciência. Isto os leva a se satisfazerem e a se sentirem seguros quando praticam algumas leves tentativas de virtude e ainda imaginam, sem fazer nada de proveito, que estão a transportar um monte de um lugar para outro. Vendo-os nesse estado, o demônio lhes oferece outras distrações e tentações, e com um pouco apreço que fazem das leis e práticas comuns da vida religiosa, vêm a faltar em quase todas. Julgando que tudo é de pouca importância, chegam a perder a compreensão da virtude e a viver em falsa segurança. Progressivas quedas até o pecado. Tu, porém, minha filha, quero que te guardes de tão perigosa ilusão. Lembra que o descuido voluntário prepara caminho de uma imperfeição a outra. Estas levam aos pecados veniais e estes aos mortais. De um abismo a outro, chegam-se ao total desprezo e indiferença por qualquer mal. Para prevenir este perigo, deve-se barrar de muito longe a correnteza, porque uma ação e cerimônia que parece pequena é antemuralha que detém longe o inimigo, e os preceitos e leis das obras maiores e obrigatórias são o muro da consciência. Se o demônio rompe e ganha a primeira defesa, está mais próximo de ganhar a segunda. Se nesta faz alguma brecha de pecado, ainda que não seja gravíssimo, já tem mais fácil e seguro o assalto do reino interior da alma. Debilitada pelos atos e hábitos viciosos, sem a força da graça, não tem fortaleza para resistir. Sem encontrar resistência, dela se assenhoreia, o demônio dominando-a
e tiranizando-a. Exortação à fidelidade. Considera, pois, caríssima, que grande deve ser teu desvelo entre tantos perigos e quanta tua obrigação de não dormir no meio deles. Lembra-te que és religiosa, esposa de Cristo, prelada, instruída, esclarecida e cumulada de tão singulares benefícios. Por todos estes títulos e outros em que deves meditar, mede teu cuidado, pois por todos deves correspondência e gratidão a teu Senhor. Trabalhe em ser pontual no cumprimento de todas as cerimônias e leis da vida religiosa, e para ti não haja lei, preceito, nem ato de perfeição que seja pequeno. Não desprezes nem esqueças nenhuma. Observa todas com rigor, porque aos olhos de Deus tudo é grande e precioso, quando feito para lhe agradar. Não há dúvida que ele se compraz em ver executado o que manda, e se ofende quando o vê desprezado. Em tudo considera que tens esposo a quem agradar, Deus a quem servir, Pai a quem obedecer, juiz a quem temer e mestra a quem imitar e seguir. Meios para ser fiel. Para executares tudo isto, hás de renovar em teu ânimo a enérgica resolução de não ouvir tuas inclinações, nem consentir na frouxidão remissa de tua natureza. Não omitas, pela dificuldade que sentires, ação ou cerimônia alguma, ainda que seja beijar a terra, como costumas fazer, segundo o costume da vida religiosa. O pouco e o muito pratica-o com amor e constância, e serás agradável aos olhos de meu filho e aos meus. Nas obras de superrogação, pede conselho a teu confessor e prelado. Antes, suplica a Deus que lhes dê acerto e aproxima-te desprendida de toda inclinação e apego particular. O que te ordenarem, ouve-o, grava-o em teu coração e executa-o com pontualidade. Se for possível recorrer à obediência e conselho, nunca por ti mesma te determines a coisa alguma, por melhor que te pareça, porquanto a vontade de Deus sempre te será manifestada pela santa obediência. Amém. Fiat.